Tem vários tipos de pergunta, não dá para responder todas, mas eu vou responder o que der. Então, a primeira pergunta é como realizar o processo telepático com o animal, se existe treinamento. É sobre isso que nós estamos falando, sim, existe treinamento. Para você, os animais evoluem até se converterem em seres humanos? E se for assim, qual espécie que dá este salto evolutivo? Bom, pelo que eu sei até agora, tem algumas espécies que têm mais contato com o homem, que são mais próximas de nós e que têm mais facilidade para esse intercâmbio de aprendizado, né? Eu ouvi que os cavalos são até mais próximos, os equinos são até mais próximos de nós em evolução do que os cães. Mas eu acho que depende. Tudo depende do nível de interação que você está tendo com o animal. A gente pode fazer esse impulsionar, né? As espécies mais próximas de nós, que nós conhecemos, são os cães, os gatos e os equinos. E os bovinos, embora eles estejam próximos, nós não estamos tendo com eles a relação que permite isso. Então, eles não estão dentro da categoria ainda, por enquanto. Então, equinos, os cães, os gatos, os golfinhos e as baleias. São os mais próximos. Um outro setor, os pássaros. Os pássaros não vão evoluir para se tornar humanos. Os pássaros já têm uma evolução bem diferente. Eles não estão nessa linha de evolução dos humanos, que eu saiba. Eu sei muito pouco. Mesmo tendo esses que são os mais próximos, por exemplo, uma pessoa que pega um ratinho. Os ratos são muito inteligentes. A pessoa que pega um ratinho e começa a trabalhar com o ratinho, então está fazendo um trabalho nessa linha. Mas, via de regra, como a maioria das pessoas tem cachorro, gato, cavalo, então são esses. Quanto aos golfinhos e as baleias, bem, tem muitas coisas sobre os golfinhos e as baleias. Outro dia eu vi um treinamento nos Estados Unidos de golfinhos e, num certo momento, a pessoa estava dizendo que ela colocou um problema para o golfinho resolver e que o golfinho surgiu com uma solução ao problema que não era esperada, que mostrava que ele tinha um pensamento muito elaborado. E na hora que eu vi aquilo, eu pensei que a gente não costuma pensar, engraçado isso, né? A gente não costuma pensar que certas espécies podem ser mais evoluídas que a gente. Muito difícil para a gente pensar isso. Mas naquela hora abriu uma janela, porque quando eu vi aquele golfinho fazendo aquilo, eu pensei, nossa, como será que é, dentro do ponto de vista deles, eles olhando para a gente, tentando treinar eles? Como será que é? Que coisas será que passam, né? A gente não sabe que coisas será que passam. Eles são muito evoluídos, os golfinhos, muito. E as baleias também. Alguns comunicadores dizem que as baleias têm provocado de propósito que elas encalham em certos lugares e que, de onde elas vieram, elas estão tentando chacoalhar os humanos para ver se fazem eles começarem a trabalhar juntos em prol de alguma coisa. Estão tentando ser o veículo para os seres humanos, porque os seres humanos se mobilizam muito com certas espécies tocam muito o nosso coração, né? As baleias é uma delas, né? A gente tem o canal aberto no nosso coração para as baleias, para os golfinhos. Então, teve um caso de baleias que encalharam numa área, muitos anos atrás, em que tinha uma base, parece que era perto da Antártida, que tinha uma base onde americanos e russos, naquela época ainda que eles não se davam ainda tanto, não tinham bom relacionamento, e aí eles se juntaram para tentar desencalhar. Eram 3 baleias, e a comunicação que foi feita foi de que elas encalharam ali de propósito para promover a união deles com um objetivo comum. Então, tem muita coisa que a gente não sabe ainda, né? Que não aparece aos nossos olhos, porque nós estamos sintonizados em outras coisas, então a gente não capta. E uma outra coisa é que nós não precisamos estar perto fisicamente desses animais marinhos para nós nos comunicarmos com eles. Como eles têm uma vibração bem mais sutil, se nós entrarmos em sintonia com eles, nós podemos nos comunicar com eles. Isso é possível, né? Não precisa ir lá para o mar e ficar em contato físico.
No caso das baleias e dos golfinhos é bem mais fácil. Equinos e cães e gatos, como a gente pode estar perto, acho que fica mais fácil treinar fisicamente perto mesmo no começo e depois fazer o exercício de treinar à distância. Tem uma coisa interessante que acontece também, que é uma curiosidade. Às vezes acontecem erros e um cachorro que era para nascer cachorro, por um erro ele pode nascer num corpo de um cavalo. Então, às vezes nós encontramos equinos que têm problemas muito sérios de comportamento, que não são possíveis de adestrar, que mordem e que são violentos e que não obedecem, que estão sempre num nível, assim, digamos, deprimido. Quando você vai se comunicar com ele, ele não está entendendo o que ele está fazendo naquele corpo. Então ele não está aberto para ser educado, para ser ensinado, e ele resiste, ele está sofrendo imensamente. E tem vários casos de pessoas que se comunicam com esses animais e explicam para eles se acalmarem, que agora eles estão dentro do corpo de cavalo, que eles têm uma vida de cavalo, explicam que a vida de cavalo é maravilhosa, e explicam para eles que eles estão num corpo de cavalo porque eles não sabem, eles estão desorientados. Eles não se reconhecem como cavalo, mas eles são um cavalo, as pessoas estão tratando eles como cavalo, mas eles sentem como cachorro. Quem é ignorante da comunicação, não sabe se comunicar e só vê o comportamento externo do animal, nossa, quantos casos eu não sei de animal que é passado de dono para dono, que ninguém sabe o que fazer com o animal, ninguém consegue educar o animal, ninguém consegue fazer nada com aquele animal. E aí as pessoas falam, não dá para trabalhar com esse animal, deixa eu passar ele para frente. Então, através da comunicação, nós podemos livrar o animal desse sofrimento e as mudanças são muito rápidas, né? Então, muitas pessoas me perguntam como que eu faço para saber se o que eu estou recebendo de um animal é uma comunicação telepática ou é a minha imaginação. Quem está entrando nessa área, a pergunta mais frequente: como que eu sei se eu estou recebendo uma mensagem telepática de um animal ou se não é o meu próprio pensamento que entrou e está dando a resposta como se fosse a resposta do animal, que é a coisa mais comum de acontecer se a pessoa tem um ego muito forte, né? E, enfim. Então, como que eu faço para saber? Quando a gente começa a treinar, se torna muito claro para a gente detectar o que é um pensamento nosso. A gente precisa, pelo menos isso, a gente precisa começar a aprender o que é o nosso pensamento, nossa atividade mental, o que é um pensamento meu. Assim, se eu vou pensar alguma coisa, é fácil, não é? Por exemplo, eu quero arrumar alguma coisa, então fazer um plano para arrumar alguma coisa, então eu elaboro um plano, eu sei que eu estou pensando, certo? Nesse nível, todo mundo vai poder concordar que é fácil saber o que é o meu pensamento. Tem outras coisas que são pensamentos nossos que não são tão fáceis de detectar. Mas quando a gente começa a investigar um pouquinho, a gente começa a identificar o que é pensamento meu. Depois tem uma outra coisa que é uma inspiração que você pode ter, que não precisa ser necessariamente sua, mas que é uma inspiração que veio para você, de outros reinos, de outros seres. Na prática de comunicação entre espécies, como tem um treino, e como você aprende a entrar naquele espaço que eu falei para vocês, que é um espaço de pureza, que é um espaço tranquilo, onde você está em paz, você não está agitado com nada, você não está com preocupação, não está querendo nada. Você está naquele momento ali, você entrou naquele quartinho ali de luz e tranquilidade e paz. Então, ali naquele espaço, você entrou num espaço receptivo, você não está num espaço ativo, você não está indo atrás de nada, você está pronto para receber, você sintonizou na estação receptiva. Então, quando você começa a treinar, você sabe identificar que naquele ambiente, naquele lago de águas tranquilas, quando tem alguma coisa que está se mexendo, aí você sabe identificar se veio do animal. Isso envolve o processo de focar. Se você está disperso, não dá para saber o que é isso, o que é aquilo. Se você focou a sua atenção para a comunicação com o animal e reuniu todas as partes dispersas do teu ser, trouxe todas elas para dentro de você. A gente reúne todas as partes do nosso ser. Aí é fácil. Aí você sabe quando o animal não respondeu nada. Aí às vezes você está esperando, você fez a pergunta
E vem a resposta e é dele. E é nítida e clara. É muito impressionante. Você pergunta tal coisa, e o animal responde assim com uma limpidez que é maravilhoso, cada vez é uma coisa, né? Cada vez é diferente, é muito claro. O trabalho se chama comunicação telepática entre espécies, entre reinos ou entre espécies, enfim. É nessa velocidade, né? Telepático mesmo. Você pergunta e não precisa ficar num processo muito longo. Se você está bem sintonizado, está num ambiente propício, o animal não está comendo, não está brincando, não está distraído, você está com o animal quieto. É muito límpido. É uma resposta clara que vem, que não é o seu pensamento, é uma mensagem que veio do animal. A outra forma de saber é nesses casos, por exemplo, que eu acabei de falar com os equinos, o animal muda de comportamento instantaneamente. Então, não é uma coincidência. Ele realmente foi detectado o problema, conversou com ele entendeu o que estava acontecendo e ele para de reagir, ele para de se contrair, ele para de resistir a ser treinado, a ser educado, enfim. Então, os comunicadores que estão trabalhando pelo mundo, em geral, eles dizem isso, que a maneira de saber se a comunicação foi eficaz é a resolução daquela questão que te levou a fazer a comunicação com ele. Resolução muito rápida, muito. Um trabalho assim novo, né, que tem uma efetividade muito grande. As pessoas têm que ter perguntas muito claras para o animal. Sempre quando alguém me chama para uma sessão, antes de eu ir, eu falo para a pessoa, primeiro, avisar para o animal que eu vou. Falar, olha, está acontecendo isso com você, eu chamei uma pessoa que vai nos ajudar a resolver o problema que eu acho que você está passando, ou isso que está me preocupando. O nome dela é tal, e ela vem aqui em casa tal dia. É importante avisar os animais dos acontecimentos, né? Não só disso, isso é um exemplo. Vai operar o animal, tem que avisar, tem que tranquilizar o animal. Imagina se você é um animal, você mora com um humano. É um treino que a gente faz nos cursos, é se colocar no lugar do animal. Fazer a experiência de entrar dentro do corpo do animal e imaginar como é que ele vai se sentir o que ele sente. Então você é o animal, mora com um humano. E o humano decidiu te levar no veterinário e castrar. Pôs no carro, levou, castrou, não falou nada. Você chega no veterinário, tem medo, geralmente os animais, as pessoas veem que eles têm medo, via de regra. Abriu o animal, cortou, castrou, trouxe de volta para casa. Imagina se você é ele. Ninguém te avisou nada do que ia te acontecer. Na realidade, é um grande desrespeito. Uma grande falta de percepção nossa. Você pegar um outro ser e operar ele sem avisar para ele. Então a gente fala para o animal. Isso sem estar distraído. A gente tem que estar muito, muito compenetrado. Porque a gente está falando com um ser que tem uma centelha divina dentro dele. Então a gente tem que ter respeito. Então a gente fala, olha... Hoje em dia a situação no mundo é muito grave. Tem X vezes mais animais no mundo. O último número que eu sei era 4 vezes mais animais no mundo do que o número de pessoas capazes de adotá-los. Tem muito animal no mundo. Então, hoje em dia, é uma prática mundial as pessoas estarem castrando os animais. Você não vai sentir dor. Nós vamos te dar uma anestesia, eu vou cuidar de você, eu estou zelando por você antes, no meio e depois, fique tranquilo. Entretanto, se você não quiser que eu faça isso, me dê um sinal. Se isso for demais para você, se for muito difícil para você, me dá um sinal. Então, eu ensino as pessoas como ler o sinal de um animal, pedir um sinal para o animal. Nós temos que ter respeito pelo animal, ainda mais se você reconheceu que aquele animal que você tem em casa é um ser mais evoluído, porque tem animais que são bem evoluídos já, dentre os cães. Dentre os gatos também. Antigamente eu falava para gato, né, que é animal mais livre, eu falava, olha, eu estou pensando isso, quero fazer isso, amanhã. Eu avisava, conversava, falava, se você de toda maneira não quer, então amanhã